título da pregação é Deus em Pessoa. 1 Pedro capítulo 5, versículos 10 e 11, é a última pregação no livro de 1 Pedro, ou primeira carta de Pedro. Capítulo 5, versículos 10 e 11. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11, diz: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra aberta, lida, e que possamos explicá-la com a orientação do Teu Espírito para o nosso crescimento espiritual e para o tocar de corações ainda não salvos a Cristo também. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos pelo resultado desta pregação. Amém. Os versículos 8 e 9 foram muito fortes. Pedro diz que o diabo é um adversário terrível, atento para atacar a qualquer momento e destruir. Falamos da solução, que é simples: resistir firme na fé, embora um simples não tão fácil de ser colocado em prática. Falamos isso detalhadamente. Concluímos então que nós mesmos hoje estamos tão sujeitos ao ataque do inimigo quanto os irmãos de 2000 anos atrás, do tempo de Pedro. E terminamos com um alerta tanto quanto óbvia de estarmos atentos e preparados dentro do contexto que nós colocamos lá e das sugestões, das exortações apresentadas. Então são afirmações fortes, tensas e que não trazem prazer no que elas revelam. Nunca é prazeroso falar do diabo e do perigo que ele representa, mas agradável não, é necessário. Mas parece que Pedro não queria terminar a carta dele falando do diabo, mas falando de Deus. Além do mais, tudo indica que ele queria deixar claro que a vida cristã não é só resistir ao diabo, mas entregar-se a Deus. É muito mais isso do que aquilo. Deixar-se ser trabalhado por Deus. Ele compensa então as palavras sobre o diabo com uma vibrante palavra de ânimo, praticamente se despedindo na sua carta, afirmando que o próprio Deus fará uma obra maravilhosa em nós. E antes de discorrer sobre que trabalho é esse que Deus vai discorrer em nós, o autor diz duas coisas sobre Deus. Primeira, chama-o de o Deus de toda graça. Graça em duas palavras, aliás um tanto quanto clássicas, que definem o que é favor imerecido. É muito feliz essa definição, que realmente resume tudo o que significa graça. A graça de Deus é um favor que Ele faz aos homens, homens esses que não merecem esse favor. Isso é graça, de uma maneira ultra resumida. E vemos então um contraste muito grande. Em vez de um leão rugindo, nos arrodeando para devorar, temos um Deus gracioso, cheio de bondade, cheio de graça, cheio de favor para nos fazer. Ora, receber favor é algo meio raro nesta vida. O normal é o contrário. O homem, por sua natureza, procura explorar,
procura tirar proveito, procura o melhor de si, procura ter vantagem. Então, receber favor assim, bem gratuito, é muito difícil. Aliás, tem um ditado que bem representa este infeliz estado da nossa humanidade, né? Que é: esmola grande, até cego desconfia. Que pena, porque não era para ser assim. Quando recebemos um favor sincero, ficamos felizes, gratos. Alguém nos ajudou, alguém facilitou as coisas para nós. Pois fique com isto na cabeça sobre Deus. Deus não apenas faz favor aos homens, Ele é um Deus de favores. É diferente uma coisa da outra. Deus não é só um Deus que faz favores, Ele é um Deus de favor. Ele só faz favores a nós, só faz. Sua própria natureza o leva a querer ajudar, aliviar, facilitar, beneficiar. E estamos falando de pessoas pecadoras, como nós somos, que não merecem, como já comentei. Mas isso não desanima a Deus, pode entristecê-lo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, falando para os crentes. Mas não desanima a Deus de fazer com que Ele continue transmitindo a sua graça. Então Pedro faz uma afirmação muito categórica sobre Deus. O Deus de toda graça é um Deus que está sempre com graças a transmitir, a dar, a conceder. Sempre. Quando estamos falando de Cristo, bem que poderíamos perguntar, e aproveito para perguntar para alguém que não tem Cristo: precisa de ajuda? Nesse mundo tem pouca, mas está precisando de ajuda? Vá a Deus. Quer um favor? Procure a Deus. Gostaria de ser aliviado da sua carga, ou pelo menos ajudado de uma maneira muito intensa no carregar da sua carga? Recorra ao Deus de toda graça. Os homens não sabem o que eles perdem quando eles não recorrem a Deus. Segunda coisa que Pedro diz de Deus, ele define assim: Deus que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Contraste de novo. Em vez do diabo querendo nos devorar, Deus nos concede a graça de nos chamar para compartilhar eternamente da sua própria glória. Um quer nos destruir, nos anular, o outro quer nos exaltar. O máximo que uma criatura pode ser exaltada. Que máximo é esse? Compartilhar eternamente da própria glória de Deus, ou estar perto dele na sua glória. E nós com glória também, porque a palavra de Deus ensina isso. Obviamente não a glória igual a do mesmo quilate, claro, da glória dele. Mas é uma afirmação tão grande essa aqui que nós não alcançamos. Eu não tenho a menor ideia do que isso aqui representa. Eu sei que significa que Deus é maravilhoso, nos chama a nós pecadores para ir gozar com Ele da eterna glória que Ele tem. Sim, mas você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar tomando um sorvete? Você consegue imaginar dormindo? Imaginar arrancando um dente? Porque são experiências pelas quais você já passou. Você consegue imaginar muitas coisas, ou tudo que você já passou, você consegue imaginar e dimensionar. Até coisa que você não passou, você consegue imaginar um tanto quanto, porque você viu uma foto, viu um filme, você consegue se imaginar lá no Japão, em Tóquio, já tem umas fotos de lá e tal. Não vai ser exatamente como é lá, se você chegar lá você vai achar um pouco diferente do que pensou, mas dá para imaginar, porque está tratando de coisas das quais você tem um referencial. Você tem algum referencial da glória de Deus? Do tamanho da glória de Deus?
O mais perto que nós temos é o Senhor Jesus Cristo próprio. Mas mesmo Ele nós não vimos aqui. E mesmo se tivéssemos visto, Ele não estava na plenitude da sua glória, estava no estado esvaziado, como nós sabemos. Então, Cristo não estava na abundância da glória dele próprio, que é Deus, segunda pessoa da Trindade. Então, quando fala do que significa a glória de Deus que nós vamos compartilhar, você não sabe do que está ouvindo, nem eu. Não tem noção do tamanho disto. Estou falando do tamanho, da magnitude. E a Bíblia fala tanto dessas coisas que infelizmente nós nos acostumamos. E no mesmo jeito que lemos uma notícia lá de que choveu muito lá em São Paulo, nós lemos que Deus nos chamou a sua eterna glória em Cristo. Ah, legal, passa para frente. Raramente, talvez nunca, você para pesar e dizer o que isso significa. Meu Deus, o que tu fizeste comigo, que coisa espetacular, me chamaste para estar contigo eternamente na tua glória. Pois aprenda a pegar essas frasezinhas da Bíblia que não são famosas e que ninguém sabe de cor, mas que tem dentro delas coisas reveladas que você só tem muito a ganhar se ao menos meditar um pouco sobre ela, embora nunca nesta terra vai compreender perfeitamente. Esta passagem, entre outras, nos sugere que a conversão nos leva a níveis muito mais íntimos com Deus do que Adão tinha antes de pecar. Adão não foi chamado para participar da glória eterna de Deus. Deus descia até a terra. Vocês conhecem a passagem lá em Gênesis, no jardim onde Adão estava, e comungava ali com Adão, estava ali com Adão, e voltava para o céu. Adão não ia até o céu. Agora é o contrário. Nós vamos até o céu. Nós vamos penetrar na glória de Deus. Certo que Cristo virá reinar por um tempo aqui na terra, e nós veremos com Ele, mas de uma maneira provisória, e Ele do nosso lado, reinando, e nós reinando com Ele, e depois novos céus e nova terra, e nós eternamente com Ele, aonde Ele está, a ponto de Jesus Cristo dizer o que Ele mais gostaria, o presente número 1, que o Pai podia dar a Ele, era que os discípulos dele, Cristo, vissem a glória dele, Cristo. É muito, muito forte isso, e deve nos encher de alegria. A chave de tanta maravilha realizada em nós, por Deus, está na pequenina expressão de 2 palavras. Alguém desconfia? 2 palavrinhas. Em Cristo. Deus que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Somente através da pessoa de Cristo alguém pode chegar perto de Deus. Deus não comunga com pecadores. Todos os seres humanos nascem pecadores, passaram a nascer assim depois que Adão e Eva pecaram. Cristo veio, pagou pelos nossos pecados, nos lavou de toda a impureza que impedia o nosso contato com um Deus santo. Agora nós temos em nós a santidade de Cristo. Nós somos justificados, considerados quites com Deus, lavados, perdoados. Agora estamos devidamente regenerados e em condições de estar perto de Cristo, perto de Deus, até mesmo ao ponto de penetrar nos lugares celestiais com ousadia, diz o autor de Hebreus. Tudo porque Cristo realizou o seu trabalho e nos permite chegar ao ponto de compartilhar a própria glória de Deus. Agora, após essas 2 afirmações sobre Deus, Pedro completa o seu pensamento. Depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar.
ele ressalta o contraste das ideias de eterna glória e sofrimento. Sofrimento é o tema da primeira carta de Pedro, já falei isso várias vezes. E ele repete aqui, ele não se cansa de estar lembrando ao sofrimento. A carta dele é dedicada especialmente a este assunto. E mais especialmente ainda ao sofrimento por causa de perseguição pela fé em Cristo. Embora possamos generalizar um pouco e usar a carta de Pedro para nos consolar com outros tipos de sofrimento, tipo saúde, dores e coisas assim. Mas, a rigor, a primeira carta de Pedro é para quem está especificamente para nos preparar para toda e qualquer tipo de perseguição por sermos crentes. Não apenas perseguição física que nos leva até a tortura e morte, mas já expliquei tudo isso, não vou mais repetir, a perseguições sociais, familiares no dia a dia e tudo mais. Então, o fato é que ele lembra novamente, depois de ter sofrido um pouco, lá vem Pedro falando, terminando a carta dele falando de sofrimento. Então nós estamos aqui nas nuvens pensando no Deus de toda graça que nos chamou em Cristo para participarmos eternamente da glória de Deus, da glória dele. Estamos aqui como que nas nuvens, aí caímos no chão da dura realidade da vida, falando em sofrimento. Mas Pedro já vai falar em sofrimento de novo. Deixa eu pensar um pouco aqui na glória de Deus que ele me chamou, estava tão bom. Mas aprendam a pensar nas duas coisas. Tem jeito. Quando estiverem nessa vida, vocês vão lidar com sofrimento, sim, todo e qualquer tipo de sofrimento, e vão ter que se acostumar. E é muito bom que se acostumem em pensar nas nuvens, no sentido de pensar nas coisas do alto, não na questão aqui da terra, pensar na glória de Deus que vamos compartilhar em Cristo. São as duas coisas paralelas, né? Segunda-feira eu só penso em Deus, terça-feira eu me concentro ao sofrimento, quarta-feira Deus de novo, quinta-feira não, é embolado, é uma coisa, não é nem atrás da outra, é paralela a outra, ou melhor dizendo ainda, misturada com a outra. Então Pedro faz exatamente isso aqui, é isso mesmo, vai sofrer. Agora é interessante que ele diz, depois de ter sofrido um pouco, quando estava lá no capítulo 1, versículo 6, Pedro disse exatamente isso, que o sofrimento daqui era um sofrimento temporário, era um pequeno sofrimento. Eu expliquei isso claramente lá e detalhadamente, não vou mais repetir, mas sempre é bom lembrar, sempre é bom lembrar, e não é acaso que o próprio Pedro lembrou, que o sofrimento é por um pouco. Ora, um pouco é porque não é você, né, Pedro? Era sim. Como era? Diz a história, não bíblica, mas diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não quis ser crucificado, não se sentia digno de ser crucificado como o Senhor dele, Jesus Cristo, foi. Então, como sabia o que era sofrimento, Pedro foi preso, tudo mais. Você que não sabe o que é sofrimento de perseguição, nem eu, comparados com Pedro, é exatamente o contrário. Mas o fato é que ele diz, é pouco, é rápido, é passageiro. Para nós aqui um minuto de dor parece uma hora, um mês de perseguição parece um ano, de lidar com alguém que está nos maltratando por causa da nossa fé, nos gozando, ridicularizando, é ruim no trabalho, na escola, parece que não acaba nunca aquilo, mas é rápido, é o que Pedro quer dizer aqui. Comparado com a glória eterna que ele acabou de falar, vai ser muito rápido. Então Pedro usa 4 verbos para expressar a ação de Deus em nossas vidas. Agora observe que ele diz, depois de, olhando para frente, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar e tal e tal. Então, quero explicar isso aqui. O trabalho de Deus só vai de fato se consumar no futuro, quando nós então estaremos completamente de posse em toda a plenitude da nossa salvação com Cristo. Então, olha para frente. Depois de nós sofrermos um pouco, ele vai nos aperfeiçoar e tal. Mas não significa que ele não já está fazendo isto.
Assim seria até esquisito. Nós vamos sofrendo, daí logo no finzinho da vida, aí Deus faz isso que Ele disse que ia fazer. Ou então já na vida eterna, Deus então vai nos aperfeiçoar, fundamentar. Não entenda assim. O que Ele quer dizer aqui é a consumação da nossa salvação, nosso aperfeiçoamento máximo está reservado ao futuro. Então tudo que de melhor nos espera vai ser completado lá, mas passo a passo, à medida que vamos vivendo e sofrendo, Deus vai já fazendo essas coisas em nós, no presente. Aliás, o futuro é feito de momentos presentes. Então amanhã é futuro para nós agora, depois da manhã, o amanhã terá sido passado. Então o futuro é feito de momentos presentes. Então pense assim, mais ou menos assim: enquanto eu vou sofrendo nesta vida, Deus vai me aperfeiçoando, firmando, fortificando e tal. É um trabalho que Ele já está fazendo em você. Eu diria, Pedro está de olho no futuro, sem perder de vista o presente. Já está fazendo. E esta obra, inclusive, muitas vezes, ela é aperfeiçoada pelo próprio sofrimento. Muito bem. Ele mesmo vos há de... 4 verbos, não idênticos, mas parecidos, inclusive no original, eu olhei de um por um, e eles são parecidos e complementares. Não vou detalhar cada um, mas de uma maneira muito rápida. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, colocar em ordem, significa isto, fazer ficar no que deve ser, talvez visando o caráter do crente. Firmar. Lembra que nós devemos resistir ao diabo firmes na fé, pois quem dá essa firmeza, falei isso semana passada, é Deus. Fortificar, palavra muito óbvia, tornar mais forte, menos frágil, ideia de força, de poder. E, por fim, fundamentar, que significa alicerçar, tornar mais convicto, certamente das verdades reveladas nas Escrituras, ideia de solidez. O uso conjunto desses verbos, ele reforça que nós estamos sendo aperfeiçoados em várias áreas da vida, tornando-nos cada vez mais firmes, mais fortes, mais bem alicerçados. E o tema do livro, o sofrimento, contribui para esse aperfeiçoamento pessoal, contínuo, que nos torna menos arrogantes, mais quebrantados, mais dependentes de Deus, mais compreensivos uns com os outros, mais dispostos a amar uns aos outros. Em suma, todo esse aperfeiçoamento, resumido por esse, ou expandido nesses 4 verbos aqui, eles trabalham em nós e fazem crescer as virtudes cristãs, que podíamos até dizer o fruto do Espírito. E no processo, Cristo vai pouco a pouco sendo formado em nós, como Paulo ensina na outra parte, até a nossa glorificação em Cristo. Eu quero jogar uma lente aqui sobre uma expressão pequenina, outra, acabei de falar de uma em Cristo, mas agora eu quero registrar uma que passa quase despercebida. 2 palavras de novo. Ele mesmo, que aliás é o título da pregação, Deus em pessoa. Aqui está explicado o título, Ele mesmo. É interessante Pedro ter colocado essa expressão, essa ênfase. Ele mesmo está nos aperfeiçoando. O processo de salvação, sabemos, foi todo ele feito por Deus. Tomou iniciativa, enviou Cristo para morrer por nós. O Espírito Santo nos constrangeu ao pecado, nos constrangeu de que somos pecadores, nos fez ver que somos pecadores, nos levou ao arrependimento. É bom sempre lembrar que o nosso aperfeiçoamento espiritual também é trabalho exclusivo de Deus. Exclusivo. Ele não divide esse trabalho com ninguém. Quando você se converteu, Deus não mandou nenhum anjo vir ao seu lado
para lhe dar forças, lhe edificar. Não, ele mandou o Espírito Santo dele habitar em você. O próprio Deus veio revestir você. Você foi mergulhado no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo pelo Senhor Jesus Cristo. Deus não mandou nenhum arcanjo lhe ensinar coisas bonitas e importantes da Bíblia. É o Espírito Santo, novamente, quem lhe ilumina, lhe orienta, abre a sua mente para entender as coisas de Cristo. Ele fala as coisas de Cristo, Ele sopra em nós as delícias da pessoa de Cristo e nos faz ficar apaixonados por Cristo. Quem faz isso? O Espírito Santo, é o próprio Deus que faz isso em nós. Deus não permite que criatura alguma fique ao lado dele, advogando em nosso favor. Quem fica? O próprio Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus Cristo se posta ao lado do Pai e advoga por nós, numa intercessão extremamente importante, fundamental, para a nossa manutenção como salvos. Se não fosse a intercessão constante de Cristo diante do Pai, nossa salvação não iria se complementar. Nós somos mantidos salvos todo segundo, porque o Salvador está ao lado do Pai. Já tenho dito isso aqui algumas vezes deste púlpito. Está ao lado do Pai intercedendo por nós. Mas ele disse que o trabalho dele já está consumado. Sim, o que era necessário em termos de derramamento do sangue dele para limpar os nossos pecados, claro que já foi feito, já morreu por isso, já pagou, já ressuscitou, já somos salvos. Mas uma coisa é ser um ser humano, outra coisa é continuar sendo, outra coisa é um gatinho nascer, outra coisa é o gatinho estar vivo amanhã, depois. Então nós fomos nascidos de novo, somos salvos em Cristo, mas e amanhã? E depois? Você acha que é assim muito gratuito, quase banal, dizer, eu sou salvo eternamente, amém? Minutinho, que eternamente é este? Inclusive você peca aqui, eu peco aqui. Como é isso? Os pecados já estão pagos na cruz de Cristo, eu sei, mas foi cometido hoje esse pecado, hoje. O advogado está lá, junto ao Pai, dizendo, meu Pai, aquele pecado cometido hoje está perdoado na cruz, meu Pai, 2000 anos atrás. Nunca despreze, nunca considere pequeno esse ministério do Senhor Jesus Cristo, quase um opcional, tanto faz ele estar lá como ele não está, para você continuar sendo salvo. No momento em que Cristo, se ele desistisse de advogar por você, ou se ele fosse tomar um outro rumo, ou deixasse de existir, você acabou-se sua condição de salvo. Ele nos mantém, ele nos salvou e nos mantém salvos. Essa intercessão do Senhor Jesus Cristo é muito mais importante do que você pensa. Pois bem, não é um anjo que intercede por nós, é o próprio Salvador em pessoa. Deus não entrega a ninguém a chave dos nossos corações, como se ele desse acesso aos recônditos mais íntimos da nossa alma. Apenas ele penetra ali. Só Deus conhece o coração, só Deus mexe no coração, só Deus edifica um coração. Ele conhece cada detalhe da nossa alma. Ele, somente ele, conhece os pontos que precisam ser tocados, mexidos, alterados, modificados, aperfeiçoados. Ele não compartilha com ninguém o privilégio de tomar nas mãos um ex-condenado ao inferno, agora salvo, e transformá-lo lentamente à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Não compartilha com ninguém. E aí ressoam aos ouvidos as palavras doces de Pedro: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar e tal, Ele próprio.
Onde ficam os pastores nessa história? Os pregadores, os professores? Não compete a nós a tarefa de edificar as ovelhas de Cristo? Não. Não compete a nós edificar as ovelhas de Cristo. Nós não temos poder nenhum para edificar ninguém. A rigor, não é bem correto dizer a pregação me edificou, o pastor me edificou com a pregação. O autor deste livro me edificou quando eu li o livro. O irmão tal me edificou com os conselhos dele. O mais iluminado dos santos da terra não tem o mínimo poder para aumentar 1 milímetro o nível espiritual de alguém. E edificar é isto: é aumentar o nível espiritual, aumentar o seu estado de santificação. O poder de um homem de Deus reside no quanto Deus vai aproveitar deste homem ou mulher, seus atos, suas palavras, suas vidas, para ele, Deus, aperfeiçoar os seus filhos na fé. Quem aperfeiçoa é Deus. Quem edifica é Deus. Ele não abre mão disto. Agora, eu sei que nós costumamos dizer, é comum, não é pecado dizer errado. O fulano me edificou muito com aquela conversa e tal. Tudo bem, pode continuar dizendo, não é feio, mas eu disse, a rigor, se formos ser bem exatos e colocarmos uma lente de aumento em cima desta noção de edificar, não foi o irmão que lhe edificou, não foi o pastor que lhe edificou. Se você insiste em dizer que foi, é uma edificação muito superficial, talvez mental, talvez emocional, mas o pastor, insisto, não sabe como mexer no coração de ninguém. Ninguém. Eu não sei o que vai tocar o seu coração, o que não vai. Eu não sei o que vai endurecer o seu coração, pregando a palavra de Deus, cheiro de vida para vida e cheiro de morte para morte. Lembram lá em 2 Coríntios? Então eu posso pregar o evangelho aqui e um se converte, e quem está ao lado do que se converteu endurece mais ainda a mesma pregação. O que eu fiz, pastor? Qual foi a mágica? Não tenho a menor ideia. Eu preguei. Agora, claro, poderia falar um mundo de coisas sobre a necessidade de pregar com seriedade, de estudar para pregar, é outra história, de apresentar a melhor mensagem que eu puder, de você vir descansado para o culto, para poder aproveitar bem, se preparar para isto, ou seja, as precauções e os cuidados humanos que nós devemos ter, o que prega, o que ensina, o que transmite e o que ouve, claro, mas quem lhe edifica é ele em pessoa. Importante, muito importante esse conceito. Mais um comentário sobre a expressão ele mesmo que eu quero fazer: o carinho com que Deus nos trata, o amor que ele dedica pessoalmente a nós. Quando alguém se converte, ele se aposta daquele coração e ele, Deus, inicia um trabalho árduo de transformar aquele coração duro à semelhança de Cristo. É uma luta misteriosa, mas real, de Deus, ou entre Deus e nós, ou melhor dizendo, nossa carne. O Espírito Santo, que é Deus, luta dentro de nós, a famosa luta da carne contra o Espírito. Então, vejam só, o Deus dos céus, Criador, sustentador, instalado dentro de nós, através do seu Santo Espírito, e lutando dentro de nós, disposto a tomar passo a passo cada partícula do nosso ser.
muito misterioso, mas real e novamente espetacular no que significa, até nos constrange. O próprio Deus em mim, lutando para se apossar de mim. Lembra da luta do anjo com Jacó? Aquele anjo era o próprio Deus numa forma humana. É uma luta muito graciosa de Deus. Ele se dignar me conquistar o ruim que eu tenho e matando devagarinho e conquistando e se permitindo ser entristecido. Não apagueis o Espírito Santo, se permitindo ser apagado por mim. Chega, constrange a nós. Pastor, não é muito esquisito não falar de Deus lutando. Ele não é todo poderoso, ele não tem poder para nos pulverizar só com pensamento. Sim, tem. Mas ao mesmo tempo que ele é poderoso, ele é extremamente sensível, delicado, respeita a nossa individualidade, não violenta a nossa personalidade. Por isso que essa luta é tão misteriosa. As mudanças radicais que ele realiza em nós são feitas de uma maneira suave. Poderia dizer talvez melhor do que suave, paulatinas, pouco a pouco, avançando. Um poder tremendo de Deus, usado com muita delicadeza. A luta de Deus consiste exatamente em nos modificar de uma maneira profunda, como ninguém poderia nos modificar, ao mesmo tempo que Ele preserva a nossa individualidade. Cada um aqui, crente, pode testemunhar isso na própria vida. Alguém se sentiu violentado na sua alma em se entregar a Cristo? Alguém se sentiu desrespeitado na sua individualidade como pessoa, ao deixar de lado certos pecados e crescer no conhecimento de Cristo? Alguém tem feito isso de uma maneira forçada, com base na força de Deus, que lhe esmagou? Aí você agora, a contragosto, não quer mais mentir, não quer mais ser desonesto, não quer mais só pensar nas coisas daqui, que coisa desagradável, mas Deus manda. Não é assim. Você fica constrangido diante de Deus. Como é que eu ainda sou tão agarrado às coisas daqui, se Ele já mostrou que as de lá são muito melhores, muito mais importantes, muito mais duráveis e tudo mais? Como é que pode? Eu estou mentindo, eu já tinha perdido esse vício, voltei. Como é que pode? Senhor, me ajuda. Então você quer ser modificado, você quer ser santificado, você chora para que Deus lhe ajude. Ao mesmo tempo é Ele quem está lhe modificando. Agora, como é que isso acontece? Não sei, é misterioso demais. Um poder infinito usado dentro de nós, seres frágeis demais, e ainda nos modificando em coisas em que nós somos tão arraigados, valores tão fortes dentro de nós, e Deus vai lá na base e vai mudando com uma gentileza de um cirurgião operando um cérebro de uma criança. E é assim que Deus faz conosco, o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo faz isso em nós. É um espetáculo, meus irmãos, saber que Deus pessoalmente se dedica a trabalhar dentro de nós. Último comentário sobre a expressão Ele mesmo, e eu encerro. Veja a honra que Ele nos concede ao tratar pessoalmente com cada um de nós, com toda a atenção,
como se você fosse a única pessoa na face da terra. Uma pessoa importante, cheio de responsabilidades, cheio de assessores e tudo mais, não vai ter tempo para quase ninguém, a não ser para aqueles que estão bem pertinho dele. Imagine como seria o acesso ao Deus do universo. Como é que seria? Aí vem Pedro e nos diz, não, Ele mesmo vai lhe firmar, aperfeiçoar, fundamentar, Ele próprio, em pessoa, não vai mandar nenhum representante, não. O Espírito Santo não é representante de Deus em nós, Ele é Deus. Nosso advogado não é representante de Deus, Ele é Deus. Cristo, o nosso Salvador que morreu na cruz, o mesmo advogado de hoje, não é representante de Deus, é o próprio Deus, fazendo, Ele mesmo, em nós. É muita honra. Eu nunca esqueço o dia em que eu precisava, nessa época eu trabalhava com vendas de aviões, eu e meu pai, e fui vender um avião para o governador da Paraíba, e fui com um cunhado meu, que se dizia amigo do governador, e era mesmo, a tal ponto o governador tem convidado nós dois, eu e o concunhado, para dormir na residência do governador. Aí na hora de se despedir ali, na hora de dormir mesmo, aí o governador notou que não tinha rede para mim, tinha para o outro, mas não tinha para mim. Aí foi o governador arranjar uma rede na casa, e no fim estava botando a rede no punho, pegando a corrente, e vendo se estava bom, sente aí para ver se não está muito longa, muito curta e tal. E eu achando aquilo interessantíssimo, o governador do estado botando a rede para eu deitar e saber se está bom, preciso de uma corrente e tal. A gente se sente todo importante, porque um governador nos deu uma atenção pessoal. Era muito fácil ter chamado ali uns 3 guardas daqueles, bota a rede para esse camarada aí. Mas ele mesmo fez. Isso me distinguiu, eu nunca esqueci, porque foi uma atenção pessoal. Ele mesmo fez isso comigo. Pense na condescendência do Deus Todo-Poderoso, em Ele mesmo lhe dar tanta atenção pessoal. Quero encerrar observando, veja como um versículo tão pequeno diz coisas tão maravilhosas. É quase como se o problema do diabo ao redor tivesse ficado pequeno. Parecia uma coisa, a mensagem passada, o diabo ao meu redor, rugindo como leão para devorar é chupar, como eu expliquei, sugar a minha alma, me levar a adorá-lo e me anular, coisa horrível, é para quase entrar em pânico, e é mesmo, para quem não tem Cristo. Quem tem Cristo não precisa entrar em pânico, quando houve algo, peraí, o Deus do céu, todo-poderoso, Deus único, me chamou para gozar com Ele eternamente da glória dEle. Opa, isso é bom demais. Ele mesmo me aperfeiçoa, me fundamenta e fortifica tudo mais, Ele próprio. Ora, o diabo ficou coisa pequena, relativamente. Não vá achar que o diabo é coisa pequena, de maneira diferente do que eu estou colocando aqui, porque é coisa grande, é importante você entender sobre ele e estar atento e tudo mais. Comparativamente, quando se vê o poder de Deus e a graça de Deus sobre nós e o cuidado pessoal que Ele tem conosco, ficou pequeno. Vou me cuidar, vou ter minhas precauções, mas ficou pequeno, graças a Deus. A Ele o domínio pelos séculos dos séculos, versículo 10. Na realidade aqui se encerra, versículo 11 aliás, aqui se encerra a carta, do 12 ao 14 é só uma despedida, eu não vou comentar, não vou pregar, vou dar por encerrado a carta de 1 Pedro. Mas Pedro termina lembrando que o poder de Deus, que fez tantas coisas, ele é voltado diretamente para nós. Eu quero encerrar com uma pergunta para você, crente. O quanto você tem sido, na sua vida, diretamente, ou tem a convicção de que tem sido diretamente e realmente, como diz aqui Pedro, aperfeiçoado, firmado,
fortificado e fundamentado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. O que você conhece de Deus pessoalmente para poder responder esta pergunta? O que você tem se relacionado pessoalmente com Deus no seu dia a dia? Aqui eu não falo de frequências, não falo de ouvir pregações, não falo disso, daquilo. Essas coisas são importantes como secundárias para nos levar à resposta principal. Não é ouvir uma pregação em si, ir a um culto em si, ler um bom livro em si, até mesmo orar ajoelhado em casa em si. Tudo isso é excelente, desde que feito de uma maneira tal que o coração esteja comungando com o próprio Deus. Não é óbvio não, pastor, que alguém prostrado de joelho em casa orando, que está com o coração aberto e comungando com Deus? Negativo. Os fariseus oravam muito. Vocês acham que todo mundo que está olhando agora para mim neste momento está com o coração aberto para Deus, pedindo a Deus que o fortifique, o fundamente, que o ajude? Vocês acham? Ingênuos, se é que vocês estão pensando isso, porque não estão não. Então não é óbvio que porque você está aqui num culto, porque você lê a Bíblia todo dia, 35 minutos, não é óbvio não que você esteja dedicado a um crescimento espiritual quanto à intimidade com Deus, a ponto de dizer: eu sei que eu estou sendo fortificado em Deus, Ele tem me fortificado, eu sei, eu conheço as lutas que eu tenho tido com a minha própria carne, eu sei o que eu tenho pedido a Ele, nas minhas orações, sim, joelho ou em pé, seja como for. Eu sei como pregações têm me tocado, e eu corro para o trono dEle e converso com Ele, usando a oração como meio, não como fim. Eu sei. Agora só quem pode responder isso, sabe quem é? Claro, você. O papel do pastor é muito limitado. Não pense que você, porque está em dia com a igreja, vem ouvir a pregação do pastor, ou o site do pastor, e lê um livro muito bom de alguém, e conversa, ouve uma boa escola dominical, uma classe excelente. Não pense que o trabalho de Deus em você está a pleno, que tudo que você leu aqui está acontecendo com você. Afinal de contas, um minutinho, só tem dois tipos de gente na terra que eu aprendi: o salvo e o perdido. É ou não é? É. Bom, eu sei que estou salvo, espero que saiba mesmo, mas tudo bem, eu sei que sou salvo. Então, tudo que diz do salvo aqui, comigo mesmo. A parte da perdição já era, já passou. Então é claro que Deus está me fortificando, fundamentando, não é claro não. Alguns vão ser salvos como pelo fogo, e vão sofrer muito nesta terra, até aprenderem a ter comunhão com Deus, até aprenderem a ser obedientes e deixar de pensar nas coisas que são do alto, de pensar tanto e pensar mais nas coisas que são, pensar nas coisas que são da terra e pensar nas coisas que são do alto. Está dizendo, obedece, meu irmão, porque não é automático que todas as bênçãos aqui e todo o trabalho de Deus esteja fluindo naturalmente na sua vida. Não. É esse desafio que eu quero deixar com vocês ao final da carta de 1 Pedro. Aguente o sofrimento, a perseguição, a diferença que fazem, o preconceito. Aguente em Cristo, é provisório. E busque intensamente as coisas de Deus. Leve a sério as coisas de Deus. Do contrário, você está envergonhando o nome de Deus. Melhor nem dizer que é crente, melhor nem dizer que é salvo. Fique calado. Mas eu não posso dizer que sou
descrente ou perdido porque eu aceitei Cristo. Pois fique calado. Não dê um pio. Porque a sua palavra, o seu evangelismo, se você não tem uma vida pertinho de Deus, ela vai ser usada ao contrário. Isto aí, é esse tipo de vida, é esse tipo de padrão, é este tipo de alvos que tem aqui nesta terra. Isso eu já tenho, muito obrigado. Não quero isto. Então serve ao contrário. Ser crente, ou dizer que é crente, é uma grande responsabilidade, grande, enorme, que eu até que gostaria de ver muitos crentes não tendo a coragem, a ousadia de dizer que são crentes, ficarem quietos, calados, até chegar a um ponto de poder dizer, para a honra de Cristo, eu sou crente, olhe a minha vida. Então você não peca mais, muito, mas eu confesso a Deus, eu peço a Ele que me ajude, eu levo a sério as coisas dEle, eu me envolvo no trabalho dEle, eu me envolvo nas coisas do alto. Olhe a minha vida, cole em mim, meu amigo, cole em mim, uma semana, e veja se eu não levo a sério as coisas de Deus. Veja o que eu digo, veja o que eu falo, veja os nomes que saem da minha boca. Os pensamentos você não vai conseguir ver, mas eu dou conta diante de Deus. Você vai ver eu pedindo a Deus perdão pelo que fiz de manhã, naquele momento ali que você viu, realmente eu escapuli ali, eu tropecei, mas você vai me ver triste, pedindo ajuda a Deus. Não sou hipócrita não, meu amigo, mas veja como eu levo a sério o meu relacionamento com Deus. Que isso fique de tudo que foi dito aqui sobre 1 Pedro. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a dignificar o Teu nome, o nome de crente nesta terra. Que o Espírito Santo dê vergonha para muitos que se dizem crentes, que não têm uma vida de crentes, e que fiquem quietos, calados, até chegar ao ponto de poder dizer isto. Mas o bom mesmo é que todos pudéssemos dizer: sou crente em Jesus Cristo, pela graça de Deus, falho, cheio de pecados ainda, infelizmente, mas eu luto, eu sou coerente, eu tento ser honesto com o que eu digo, e veja a minha vida, como Paulo disse: sede meus imitadores. Não estava ligando para a opinião de homens, porque ele tinha absoluta certeza do que ele estava fazendo, não ligava nesse aspecto, mas ele próprio sabia e disse que precisávamos dar um bom testemunho. Sim, mas não a ponto de nos perturbarmos porque não fomos aprovados por homens. Este é o ponto que Paulo falava. Não é que devemos desprezar o bom testemunho de Cristo e ser luz do mundo. Nos ajuda a sermos cada vez mais luz do mundo, tem misericórdia dos que não são e salva pessoas sem Cristo. Obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra nessa carta belíssima de 1 Pedro. Em nome de Cristo pedimos e agradecemos. Amém.